esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas no margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lançavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Canta. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Mas as leituras de hoje são belíssimas e dá para a gente entrar bem nessa temática, né, de cura. Vamos ver quem prestou atenção. Primeira leitura fala de um personagem muito famoso no Antigo Testamento, o profeta Isaías. O que foi que aconteceu com Isaías? Ele teve uma visão. Ele viu o trono de Deus, ele viu um serafim, não foi? E quando Isaías contemplou a presença de Deus, qual foi a reação do profeta Isaías? Meus lábios são impuros, eu não sou digno de ver isso, eu não mereço. Ele se achou indigno, ele começou a ver os limites dele, os pecados dele. Inclusive ele disse até um pecado: meus lábios são impuros. Não, se afaste de mim, Senhor. E aí Deus mandou um querubim purificar, um serafim tocar nos lábios dele e disse: agora teus pecados estão perdoados. Na segunda leitura, a primeira leitura foi Isaías. Na segunda leitura acontece algo muito parecido, só que não foi com Isaías, foi com Paulo. Paulo tinha feito tanta coisa ruim, né? Paulo perseguiu a igreja, Paulo maltratou muitos cristãos. Paulo era um carrasco. Tinha muitos cristãos naquela época que tinham medo de Paulo, porque ele tinha toda a autoridade legitimada pelo sinédrio para fazer o que ele quisesse. Quando Paulo
De repente, ele tem uma visão. Quem é que ele vê no caminho de Damasco? Jesus ressuscitado. Cai do cavalo, fica cego por alguns dias. Ele também se sentiu assim. Tanto é que ele diz na segunda leitura de hoje: eu nem mereço ser chamado apóstolo, eu sou um abortivo, né? Eu sou indigno. Mas ele apareceu para mim. Ele quis se manifestar. Eu vi, mas eu não mereço. Paulo depois, olha, isso foi tão forte que você vai ver no livro do Atos dos Apóstolos algumas pregações de Paulo. E sempre quando ele vai pregar, ele volta ao passado. Peguem os capítulos 20, 21, 22 Atos dos Apóstolos. Ele volta ao passado e fala o que ele fez com a igreja. A igreja que anos depois ele se apaixonou e se casou com ela. No Evangelho nós vamos encontrar uma situação muito parecida. Muito parecida com Isaías, muito parecida com Paulo, só que agora o Evangelho fala de Pedro. Pedro leva Jesus com a pesca, passou a noite inteira, não pescou nada, não foi? Aí quando acontece aquele milagre, uma coisa inexplicável, muitos peixes, Pedro viu, não, foi um milagre. Isso aqui é um milagre. Isso nunca aconteceu. Qual foi a reação de Pedro, gente? Se jogou nos pés de Jesus e disse: se afaste de mim, porque o Senhor é um homem santo e eu sou pecador. 3 posturas muito parecidas. Isaías, Paulo e Pedro tiveram uma experiência profunda com Deus, e o resultado primeiro dessa experiência foi o quê? Eu não sou digno. Todos eles se achavam indignos. Primeira coisa que é importante para nós alcançarmos uma cura, a gente precisa entender que a gente não merece. Santo Agostinho vai além. Santo Agostinho diz que nós merecemos o inferno. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem católico que às vezes, quando vai rezar, quando vai em uma missa, chega com muita autoridade, sabe? Querendo exigir do Espírito Santo alguma coisa. É como se no inconsciente tivesse assim: você tem que me curar. Quando na verdade não é bem assim. Às vezes você pode até pensar: mas por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Que bom que bom só Deus. Tá aí, lê Marcos capítulo 10. Só Deus é bom. Você precisa entender uma coisa, ó. Tudo mudou depois do capítulo 3 de Gênesis. Depois da queda, houve uma fissura, houve uma ruptura. Pecado original, meu filho. Você é uma pessoa com um grave defeito. Pecado. Eu também. Ninguém aqui escapa do pecado. Então ninguém pode se colocar diante de Deus achando que merece alguma coisa. Então o princípio da humildade nos leva a verdadeiramente crer: eu sou indigno. Então você precisa atualizar essa experiência de Isaías, essa experiência de Paulo e essa experiência de Pedro. Mas foram 3 experiências com suas particularidades. Isaías: eu não sou digno, os meus lábios são impuros. O pecado da palavra. Paulo: eu sou indigno, o meu passado me condena, os erros do passado. E Pedro: eu sou indigno porque o que eu vi foi algo tão assombroso, grandioso, que é impossível o ser humano fazer. Afaste-te de mim. Tu és o santo e eu sou um pecador. Então eu queria que você fizesse isso agora.
durante toda essa Santa Missa, e você continuasse a fazer essa experiência durante toda a semana, diante de Deus, no seu quarto, na sua casa, numa missa, numa igreja, numa capela, num lugar que você for orar, terça-feira no grupo de oração, né, Cíntia, né? Que você possa dizer: eu não mereço, eu não sou digno. Não, Senhor, o Senhor não tem nenhuma obrigação sequer de escutar o que eu estou falando. Eu não mereço nenhuma gota da tua graça. Gente, os grandes santos da igreja, Padre Pio vivia dizendo: eu sou o pior dos pecadores. São Francisco: eu sou o pior dos pecadores. Então por que eles admitiram isso e nós ainda não? Né? Será que não tem uma sementinha do diabo aí, né? Esse é o primeiro passo. Isso é importante. Agora vamos avançar. O que foi que aconteceu com Isaías? O que foi que aconteceu com Paulo? O que foi que aconteceu com Pedro? Porque Isaías era um grande pecador. Paulo participou do assassinato de Saulo. Está lá em Atos 8 ou 9. Pedro deve ter feito muita besteira na vida. Mas o que foi que aconteceu? Eles tiveram um encontro com a misericórdia. Pronto. Agora é o segundo momento da nossa pregação. Nós que agora reconhecemos que não somos nada, nós que agora admitimos que sem a graça de Deus nós não somos nada, e por mais que você venha dizer: mas está escrito no Gênesis, tudo que Deus fez, viu que era bom. Sim, mas isso aí é capítulo 1, capítulo 2, né, criatura? Eu acabei de dizer que tudo mudou depois do capítulo 3. A queda foi no capítulo 3. É claro, tudo que Deus fez muito bem. Mas depois da criação é que o diabo agiu e os nossos primeiros pais sucumbiram à tentação. Aí começou o desmantelo, fissura, estrago, quebradeira, desordem. Perdemos o estado de graça maior, de justiça original, de graça santificante. O ser humano não consegue mais corresponder plenamente à vontade do Pai, porque fez uma opção pelo pecado. Qual foi o resultado? Os nossos pais foram expulsos do paraíso. E por que Deus enviou o seu Filho séculos depois? Para nos resgatar, para que cada um possa voltar ao estado de graça que Ele nos deu. E agora isso é possível? Porque habita em nós uma força que ainda nós não conhecemos: o Espírito Santo. Então, Isaías, Pedro e Paulo tiveram uma profunda experiência, e é isso que nós queremos hoje aqui. Eis o objetivo desse encontro o dia inteiro. Eis porque existem tantos grupos de oração na Renovação Carismática. Eis porque tantas comunidades novas. Eis porque o Senhor suscita na sua igreja pastores, pregadores, ministros de cura, ministros de música, ministros de intercessão. Eis porque o Senhor suscita tantos e tantos encontros de evangelização, porque o Senhor quer derramar a sua misericórdia. O Senhor quer difundir, o Senhor quer infundir, o Senhor quer impregnar, o Senhor quer conceder, derramar abundantemente, como jamais houve na história da igreja, a sua misericórdia sobre nós. Estamos vivendo tempos difíceis, mas também ousamos dizer tempos em que a igreja se aproxima de um grande e definitivo Pentecostes, que vai se dar aos pés da cruz, porque o Calvário é inevitável, já estamos vivendo. Quando Nossa Senhora em Fátima profetizou, por fim, o triunfo do meu imaculado coração, vai acontecer, muitos levantaram a tese de um reinado glorioso, de uma intervenção gloriosa de Deus na história,
Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Para Deus nada é impossível. Mas poucos conseguem conectar o triunfo do coração imaculado de Maria com a Santa Cruz. E eu creio que vai por aí. E creio porque eu aprendi de um santo, São João Paulo II, que por sinal deixou no Catecismo da Igreja Católica a grande prova final da Igreja a levará para o Calvário. E é no Calvário que ela se sairá, do Calvário sairá uma igreja mais pobre, santa e profética, onde o Papa um dia vai devolver a Cristo a mesma igreja que um dia ele entregou nas mãos de Pedro. Que coisa linda! Chega a ficar arrepiado. Que coisa bonita. É esse o caminho. Então, nesse segundo momento, você precisa entender: Isaías, Paulo e Pedro tiveram um grande encontro com a misericórdia. E quais as características desse encontro com a misericórdia? Agora vamos falar de nós aqui. Como é que você está hoje? Por que você está aqui? O que está acontecendo na sua vida? O que cerca a sua história? Quais as pendências, as demandas, as lacunas? São questões financeiras? É o casamento que não está bem? É a doença de um filho? É o marido que bebe muito? É a esposa que não quer rezar? É o passado que te condena? É o medo em relação ao futuro? O medo de ficar só? É o câncer? O que te trouxe aqui? Não, eu vim aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Tudo bem? Mas louvar por quê? Alguma coisa aconteceu? Sim, a maioria vai dizer: eu venho aqui louvar, agradecer por tanta coisa boa que Ele fez na minha vida, né? Que coisa boa, valeu. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando a misericórdia de Deus te encontra, ela deixa marcas e ela vai ao teu encontro levando em conta algumas coisas. E eu tenho que voltar à primeira leitura, à segunda leitura e ao Evangelho de hoje, e pensando um pouco em Isaías, pensando um pouco em Paulo, pensando um pouco em Pedro, eu posso dizer 3 coisas que eles sentiram. Eles se achavam indignos, né? Deus, quando escolhe os seus eleitos, Ele não leva em consideração as nossas fraquezas. Quando Deus se decide por você, Ele não leva em consideração o seu passado, porque se Ele levasse, Paulo estava condenado. Deus, quando escolhe alguém para ser alguma coisa, Ele não leva em consideração as qualidades pessoais, porque se fosse assim, Ele jamais escolheria um homem de lábios impuros para ser profeta. Deus, quando escolhe alguém para ser um grande líder, Ele não leva em consideração suas fragilidades, porque se Ele levasse, jamais teria escolhido Pedro para ser o primeiro Papa, um homem incapaz, profissionalmente fracassado, cheio de contradições, incapaz de cumprir a promessa, a palavra. Quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele ama. Porque Ele ama. Você precisa entender que você está aqui porque Deus te ama. Vamos além? Você não está aqui por causa de uma doença. Porque tem muita gente doente que nem procura Deus. Você não está aqui por causa de suas demandas. Você está aqui porque antes o Espírito Santo tocou você. Você está aqui porque o Espírito Santo escolheu este dia. Porque o Espírito Santo escolheu os pregadores, porque o Espírito Santo escolheu esta missa, porque o Espírito Santo escolheu esta igreja, porque o Espírito Santo escolheu este encontro para realizar uma obra na sua vida. Nada neste mundo é coincidência, tudo é providência. E nós temos que começar a enxergar as coisas com fé, ver a realidade com outros olhos. Entender que Deus está no comando a partir do momento que a gente começa a entregar a nossa vida. No encontro com a misericórdia, não entra em pauta as minhas potencialidades,
as minhas capacidades. No encontro com a misericórdia, não entra em pauta as minhas fraquezas e as minhas misérias. Não entra em pauta as minhas potencialidades, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, porque Deus não precisa de mim. Deus é Deus. E compete a mim ser apenas um adorador. Deus não leva em consideração as minhas fraquezas, os meus erros, porque se Ele levasse, coitado de mim. Olha, eu achei tão bonito quando o Papa Emérito Bento XVI, quando Joseph Ratzinger foi eleito Papa, sucessor de Sua Santidade João Paulo II. E um repórter perguntou para ele: como você se sente, como o senhor se sente sendo sucessor de um Papa que teve o quarto maior pontificado em 2000 anos de cristianismo? Foi o quarto maior pontificado, 26 anos, João Paulo II. Como você se sente sendo sucessor de um homem tão grande como João Paulo II? Porque João Paulo II foi o maior Papa do século XX. E não sei se terá outro Papa maior do que ele no século XXI. Acho difícil. Bento deu uma resposta tão forte. Ele disse duas coisas. Primeiro, me impressiona saber que Deus ainda escolhe instrumentos incapacitados como eu. Ele usou o termo instrumentos ineficientes como eu. Como assim? Eu já sou velho. João Paulo foi eleito com 58 anos, estou com 78, quase 80, doente, de fato renunciou. Outra coisa que ele disse, quando lhe perguntaram assim: como você se sente sendo sucessor de um homem tão grande como João Paulo II? E ele: muito me impressiona saber que eu sou sucessor do humilde pescador da Galileia, Pedro. Rapaz, pelo amor de Deus, é para a gente ficar prostrado no chão em adoração, porque Deus é surpreendente, né? Na medida que você cresce em intimidade com essa misericórdia, na medida que você bebe do Espírito Santo, na medida que você deixa essa graça divina tomar posse de você, tantos problemas ficam pequenos, tanta coisa grande fica pequena, dificuldade você passa por cima, problema você resolve, a cura acontece, porque Deus é maior do que tudo isso. Deus é, Nelson Correia fez uma música, Deus é mais, né? Deus é mais. Deus é mais que os meus problemas. Deus é mais que as minhas fraquezas. Deus é mais que os meus erros. Deus é mais que as minhas doenças. Deus é mais do que a minha crise financeira. Deus é mais do que a minha solidão. Deus é mais. Deus é mais. E nós estamos aqui porque nós temos a certeza disso. O fato de você poder até dizer: mas eu não tenho muita fé, mas tenho algum tipo de fé, porque se não tivesse, eu estaria aqui. Pedro também não tinha uma fé muito grande, tanto é que anos depois ele traiu, né? 2 anos depois desse encontro ele negou Jesus, ele foi se converter depois. Mas ele começa o evangelho de hoje dizendo, né, como Jesus vai dizer para ele: lança as redes ao mar, mestre, que vem de um grego, acho que é grego, Rabone. Então ele já reconhece Jesus uma autoridade. É o começo. Vamos pescar, Pedro? Trabalhei a noite inteira. Olha aí o limite dele, a dificuldade. Estava cansado, desanimado, sem esperança. Essa é a gente. Você às vezes se cansa de lutar, se cansa de trabalhar, vê você a doença, aí começa a perder a esperança. Rapaz, eu vou morrer, não tem jeito não. Minha mãe não vai aguentar, meu filho não vai mudar, meu marido está perdido. Você se cansa, não é verdade? Você às vezes é aquele Pedro que olha para Jesus e diz assim: trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Mas preste atenção, sem a graça de Deus você não é nada. Pedro não pescou nada porque quis pescar sem a graça, e aí ele foi obediente depois. Mas em atenção à tua palavra
Eu não vou ficar preso aos meus limites. Eu não vou levar em consideração os meus erros. Eu não vou potencializar os meus fracassos. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E qual foi o resultado? Uma pesca milagrosa. Sabe por quê? Isaías 8, meu querido, acho que é versículo 19. Se não for 19, versículo 18, mas é capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18 ou 19. Isaías capítulo 1. Se você me obedecer, você vai provar dos melhores frutos da terra. Ou seja, o salário da obediência é a graça. O preço da obediência pode até ser o sacrifício. O preço da obediência pode até ser o cansaço. O preço da obediência pode até te levar a desanimar um pouco. O preço da obediência pode até te levar a carregar uma cruz pesada. Mas o salário que vem com essa obediência é o fruto, é a graça, é a vitória, é o sucesso, é a conquista. Sabe por quê? Porque não existe erro nos planos de Deus. Houve um tempo na minha vida que eu escolhia sozinho. Depois cheguei à dura constatação de que o ser humano, em suas escolhas, algo de errado pode acontecer. Mas quando o ser humano escolhe em Deus, ele não erra. Ele não erra. Você entendeu? Feche os seus olhos agora. Isaías capítulo 1, versículo 18 ou 19. Se você me obedecer, você vai ficar com os melhores frutos da terra. Sabe por quê? Porque Deus só sabe dar o que Ele tem de melhor. Feche os seus olhos.